Horóscopo para o dia 2 de maio de 2021. Áries ou Carneiro. É possível que neste domingo você venha dar mais atenção ao que está fora do que ao que ressoa contigo, observando mais o que os outros fazem ou a necessidade deles, mas sem atender às suas, e por conta disso, as possibilidades poderão ser tantas que não saberá o que fazer. Seria interessante se perguntar o que faz te sentir bem, pois principalmente no caso de beneficiar outras pessoas, de nada adianta oferecer o que o outro precisa na forma se na essência você está morrendo por dentro, com extrema má vontade ou qualquer outro jeito de se sentir mal. Você somente poderá oferecer algo que seja uma bênção aos outros se considerar que possui a bênção dentro de si, fazendo de boa vontade. Se desejar fazer algo sem o intuito de ajudar, mas apenas para passar o tempo ou chamar a atenção de outras pessoas, dá no mesmo, ou seja, se for para repetir o que os outros fazem para se enturmar ou chamar a atenção, se não fizer porque gosta, dificilmente terá um brilho especial, dificultando ser notado no meio de muitos. Se acredita que fazer algo considerado fora da moda não atraia a quantidade de atenção que gostaria, seria interessante se livrar de tal crença. Fazer o que faz sucesso hoje chama sim atenção, mas ela se vai assim que a moda passa. Contudo, se fizer algo de diferente, mas porque gosta, colocando seu coração e alegria, certamente vai chamar atenção, e as conexões que vai fazer terão o potencial para ser as melhores que qualquer outra coisa que viesse a fazer que não ressoa contigo. Touro. Você poderá passar por um processo de libertação de algumas dificuldades que vinham afetando sua vida, e por conta disso, abrir grande potencial de inspiração para oportunidades novas, algumas até que já havia pensado em aproveitar. No entanto, vai precisar tomar cuidado para não deixar-se autossabotar e vir a se tornar preso mais uma vez, repetindo velhos padrões. Por exemplo, taurinos são conhecidos pela perseverança, mas que se não for utilizada com bom senso e discernimento, tal virtude se torna num vício, como a teimosia. Por conta disso, em vez de preferir ir para os caminhos que prometem ser prósperos, prefere voltar ao problema que oferece pouco, caso consiga tal liberdade, apenas por não suportar a possibilidade de sair da situação dificultosa sem conseguir o que ela tem a oferecer, mesmo que seja algo de valor bem pequeno se comparado às outras oportunidades. Eu sei que vencer dificuldades é sinal de força, mas valerá a pena utilizar a inteligência, deixando para lá o que oferece pouco com bastante esforço para aproveitar o que poderá oferecer muito com menos esforço. Gêmeos. Seu domingo será um dia bastante fácil de adotar posturas precipitadas, pois como poderá ser um dia não tão fácil, será tentador agir com tendência a sentir inveja dos outros por parecer que a vida deles é mais fácil que a sua, ao menos neste dia, e assim deixa de aplicar sua energia de forma construtiva em sua vida para projetar sua negatividade nos outros. O problema é que pensamos que isso resolve alguma coisa, mas na verdade estamos criando para nossa própria vida com resultados certeiros, enquanto o afetar a vida dos outros é apenas uma possibilidade. Sendo assim, é melhor procurar se acalmar, pois assim que passa a criar um ambiente em seu interior mais harmônico, é natural que tal harmonia comece a se manifestar no externo, e assim toda a turbulência se vai. Ainda vale lembrar que nem tudo o que consideramos como negativo de que acontece conosco é de fato, pois no famoso estilo Deus escreve certo por linhas tortas,
É capaz que tais acontecimentos desagradáveis tenham um motivo muito maior do que espera, até te salvando de entrar em algumas frias. Se você souber ficar em paz sem depender do que acontece à sua volta, é possível que venha a perceber o tamanho do presente do divino para você. Leão. Você poderá passar por algumas decepções relacionadas a situações que colocava sua mão no fogo como corretas, mas que talvez não tivesse dado uma olhada direito para perceber que não estava com tanta razão assim, e por conta disso, passar a nutrir sentimentos e pensamentos negativos. É aquela história de considerar que um simples deslize define uma pessoa, quando na verdade deveria ser encarado como aprendizado, possibilitando que não viesse a repetir. Isso poderá até trazer à consciência um padrão, pois é possível que já tenha ocorrido outras vezes, e tudo porque continua a nutrir tais vibrações de derrotado, se dizendo que é péssimo ou que só faz besteira, e assim, inconscientemente, por mais que comece no caminho correto, se sabota para confirmar sua crença. Pelo contrário, procure levantar sua cabeça e começar a pensar coisas melhores sobre você, e encarando tais situações como algo a ser aprendido. Você já conseguindo se elevar em pensamento e sentimento, será natural que consiga nas próximas vezes enxergar sinais te indicando o caminho correto a seguir. Aliás, talvez até consiga encontrar saídas para remediar tais situações que poderão te deixar para baixo em vez de simplesmente ficar a chorar num canto devido à nova falha. Virgem. Seu astral tenderá a estar elevado, embora de maneira inconsciente, permitindo com que sinta seu domingo bastante leve. Embora isso seja algo bastante desejável, vai precisar tomar cuidado para não deixar que tal leveza te deixe cego para a realidade, vindo a aceitar situações complicadas acreditando que vai conseguir dar conta, mas que conforme o tempo vai passando, se percebe que é difícil de sair. É o transformar a alegria em euforia, acreditando que se é mais forte do que a realidade, como, por exemplo, acreditar apartar uma briga de inimigos mortais apenas porque está com bastante bom humor, achando que vão deixar-se contagiar por ele. Pelo contrário, procure observar direito, verificando se as situações propostas ou que encontrar serão confiáveis em relação à facilidade, evitando subestimar. Se puder escolher apenas as já sabidamente leves, melhor ainda,
podendo aproveitar melhor seu dia. Libra ou Balança. Será um dia em que você se sentirá bastante motivado a fazer determinadas coisas, mas na hora de ter de lidar, deixar que toda a vontade fique comprometida devido ao fato de deixar-se influenciar pelo que vê. Ser realista em relação ao que tem de lidar é excelente, evitando que se tome medidas inadequadas. Porém, o problema é quando acabamos por superestimar ou subestimar, pois na primeira não sabemos o que fazer, o que traz desânimo, enquanto um pouco de calma poderia mostrar por onde começar e cada passo a ser seguido, e na segunda, as coisas poderiam se revelar como realmente são, o que viria a causar o mesmo efeito da primeira, entrando em desespero. Você terá condições suficientes de conseguir superar, mas será importante manter a calma e observar as coisas como elas realmente são. Se já tiver certeza absoluta em tal estado o que deve ser feito, excelente. Caso não saiba, tal tranquilidade poderá te dar o direcionamento sobre o melhor a se fazer em cada etapa, inclusive, sendo capaz de encontrar soluções simples e que talvez estejam logo em sua frente, mas que não serão capazes de ser percebidas caso sua mente esteja a mil. A determinação inicial você já tem, assim como o resultado que se deseja obter. Se conseguir manter tal determinação sem se entregar ao desespero ou levar na brincadeira, tudo ajuda para que chegue ao seu destino. Escorpião. Você poderá vir a descobrir que algo que você via como que estava a se desenvolver da maneira que gostaria acabou por fracassar de alguma maneira, e por isso se sentir abatido. Certamente você acredita que fez tudo corretamente, ou que se não dependia exclusivamente de você, tudo caminhava perfeitamente bem, mas estranhamente as coisas saíram da rota que aparentava trilhar. A questão é que provavelmente você está certo, e que haja interferência de outros, inclusive de pessoas próximas que vivem dizendo que desejam seu bem. Como o falar e o sentir são coisas distintas, e como diz o ditado, quem vê cara não vê coração, é capaz que algumas intenções não estejam tão corretas em relação a você, seja por manipulação direta, ou simplesmente porque sentiu algo de maneira negativa tão forte quando você compartilhou que gerou a influência no resultado. Portanto, seria interessante daqui para frente procurar guardar segredos sobre as coisas que vier a fazer ou desejar que aconteça, falando apenas com quem é necessário para que ocorra, e somente a parte que cabe à pessoa. Se lembre que quando compramos farinha, não falamos ao vendedor ou ao caixa do supermercado o porquê da compra, pois não importa para eles, apenas para você. Com sua determinação em conseguir, mas procurando se manter de boca fechada, será natural que encontre pessoas que vão contribuir para alcançar seu objetivo dentro da função necessária, assim como atrair situações necessárias. Escorpião é o signo do segredo, e por isso deve continuar com tal especialidade. Sagitário. Você estará com uma capacidade intuitiva tão forte que poderá ver o que está bastante escondido nas situações, percebendo que o que se diz ou se mostra como verdade é algo completamente diferente. A questão é que deverá tomar cuidado para não deixar de aproveitar todo o potencial de seu dia devido a tal capacidade de visão, tanto se entregando ao uso delas para coisas pequenas e sem importância, como saber da vida dos outros apenas para xeretar, ou mesmo deixar-se limitar por perceber que embora o caminho para o que deseja pareça livre, há armadilhas à frente. Pelo contrário, assim como sua intuição estará forte para te mostrar a verdade,
também estará forte para indicar os melhores caminhos a seguir e o que há de melhor a se aproveitar, e se deixar-se guiar por ela, poderá conseguir resultados que nem imaginaria ser possível. Capricórnio. Será um dia em que você terá de se superar para não deixar-se levar pelas tentações, sejam de consumo ou de facilidades, para se colocar em movimento ao que realmente deseja. Como motivador para isso, será necessário fazer a comparação sobre o que você quer de verdade e o que está apelando por sua atenção. É o necessário versus o gostoso, como aquela experiência que tivemos de passar na época da escola, em que tínhamos de estudar para a prova daquela matéria que não gostávamos tanto, e que talvez estivéssemos com notas baixas, ou fazer o que a gente amava. No primeiro, teríamos um trabalho árduo, a contragosto, mas sabendo que se conseguíssemos, uma hora nos livraríamos daquilo, podendo ter mais folga para fazer o que nos dava prazer, e na segunda opção, poderíamos obter prazer imediato, mas o desempenho seria ruim, colocando mais pressão na prova seguinte por melhores notas, e se fosse a final, ainda teríamos o desprazer de refazer a matéria e passar por tudo aquilo novamente. Portanto, procure se manter firme, por mais complicada que seja a tentação e seu objetivo, pois em alguns casos é possível desfrutar do objeto da tentação assim que o objetivo for alcançado, valendo a pena o sacrifício. Aquário. Este domingo terá o potencial de ser o seu dia, literalmente, pois haverá a tendência de que dê prioridade à espiritualidade, e por conta disso, conseguir resolver de uma vez por todas os problemas que vinham te acompanhando há algum tempo, te desgastando bastante. Tudo isso poderá se dar devido ao seu estado vibracional, estando elevado, vindo a atrair para si revelações sobre o que precisa fazer ou onde intervir para finalizar, e que talvez as coisas sejam mais fáceis do que imagina, e se não estiveram sempre na sua frente. Quando falamos em revelação, o que vem na cabeça é que algum guia ou anjo vai aparecer e nos trazer a mensagem, com direito a céu abrindo projetando uma luz cintilante envolvendo nós e a entidade. No entanto, a maioria das revelações realizadas pelo Divino são através de situações simples do dia a dia, onde basta estarmos com nosso astral elevado para praticamente saltar diante de nossos olhos ou ficar claro em nossa mente. E ainda, tais respostas sempre estiveram à nossa disposição, mas por não estarmos numa frequência vibracional adequada, não conseguíamos ver com clareza. Portanto, fique atento, não esperando que as revelações venham de maneira espetacular, pois o Divino, na maioria das vezes, utiliza o simples para falar conosco. Peixes. Será um dia em que vai precisar ficar bastante esperto em relação às influências alheias, uma vez que seu signo já possui certa propensão a cair em ilusões, e talvez seria interessante adotar a postura de acreditar, mas com um pé atrás, desconfiando. Até é possível evitar de cair em enganações, desde que não se deixe envolver pelas palavras ou pelo que vier a ler e se basear em sua intuição, que é bastante forte e te livraria de uma enormidade de problemas. Porém, se por acaso não vier a se lembrar e cair nas histórias dos outros, sendo prejudicado de alguma forma, não fique preso à culpa de ter ocorrido mais uma vez, procurando se perdoar, enxergando como aprendizado, até porque continuar se lamentando como vítima em nada vai te ajudar. Pelo contrário, se isso acontecer num pedido de ajuda que vier a precisar, se foque em seu objetivo, pois desta forma conseguirá perceber que ficar parado, chorando,
apenas te fará continuar longe do que deseja, e levantar a cabeça e seguir seu caminho é a única maneira de alcançar o que se propôs a conseguir. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.